Paz do Senhor para a igreja? Amém. Glória a Deus. Que responsabilidade, dobrou a responsabilidade, pastor. Mas aleluia. Deus é bom o tempo todo. Pode sentar em nome de Jesus. Fundamentos da construção. Obrigado, irmão. A arte ficou bonita, hein, pastor? Top. E o Senhor, durante todo o culto, veio falando sobre fundamentos. Fundamento foi proposital? Imaginei. E antes de lermos o versículo aqui que nós vamos ler, quero dizer que, como o pastor acabou de falar, toda a construção tem um fundamento. O que é fundamento? É uma base. É algo que vai ficar lá embaixo quando a construção sobe. Então, toda construção que não tem um bom fundamento, o que acontece? Ela cai. Você pode construir o maior prédio possível. Se você não tem uma boa base, um bom fundamento, aquele prédio cai no chão. Isso que acontece quando uma construção grande, sem um fundamento também à altura, essa construção de nada serve. Então, se Deus tem um propósito pra gente, se Deus tem pra gente algo grande, se não tivermos um fundamento também que vá comportar aquele projeto, aquele propósito de nada serve. Aquele propósito, na verdade, quando ele chegar no final, quando a gente vai construindo, mas lá no fundamento tá fraquinho, aquele projeto fica grande, mas não fica consistente. Não comporta o que Deus tem pra gente. Então, todo fundamento, ele precisa e ele leva tempo para ser construído. Nenhum fundamento é de um dia para a noite. O fundamento é algo que a gente precisa gastar tempo, investir muita coisa nos fundamentos. Então, a passagem que nós vamos ler aqui é uma passagem bem conhecida, livro de Gênesis, primeiro no capítulo 6, é uma história também, um homem muito conhecido, a história de Noé. Livro de Gênesis, vamos ler o capítulo 6, a partir do versículo 5. Quantos acharam, diga amém. Glória a Deus. E o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. A minha versão aqui é diferente, renovada. Então o Senhor arrependeu-se de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, de animais que rastejam e as aves do céu, pois me arrependi de havê-lo feito. Noé, porém, então encontrou graça aos olhos do Senhor. Essas são as gerações de Noé. E ele era homem justo e íntegro em sua geração, e andava com Deus. Versículo 10. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra, irmãos. Então, lemos aqui um capítulo bem conhecido, uma história que até as crianças conhecem, que é a vida de Noé. E eu lembro de algumas festividades também que algumas crianças foram usadas sobre Noé. E tem até um filme, de Noé. Tudo bem que não representa muito bem o que a palavra diz, mas tem um filme. Tem um filme que fala da história de Noé, porque é uma história que, na verdade, chama muita atenção. A vida de Noé chama atenção. Então, é um engano nosso achar que esta história
iniciou com Noé, irmãos. É engano nosso achar que Noé foi o propulsor que deu start na construção de uma arca. Sabe por quê? Porque quando eu olho para a história e para a genealogia de Noé, eu começo a entender por que aquele homem pequeno, que todos nós somos homens falhos, sujeitos a erros, e homens que talvez a gente olhe para nós e ache que não comporte o projeto de Deus. A gente olha para Noé e fala: não é possível um homem com uma carga dessa construir algo tão grande para poder, a ponto de salvar a humanidade. Não inicia nele, iniciou há anos atrás. Então vamos na genealogia de Noé, Gênesis 5, versículo 21. Vamos começar pelo tataravô dele. E eu não vou ficar lendo muitos versículos. Diz o seguinte: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus durante 300 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus até que não foi mais visto, porque Deus o havia tomado. Matusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou filhos e filhas. Todos os dias de Matusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. A quem chamou Noé, dizendo: Este nos consolará as nossas obras e do trabalho de nossas mãos, que provém da terra que o Senhor amaldiçoou. E depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e gerou filhas e filhos. A construção da arca se inicia antes de Noé. Quando eu olho para o bisavô de Noé, ele foi nada mais, nada menos do que Enoque. E Enoque nós falamos até os dias de hoje. O homem que foi arrebatado, o homem que andou com Deus. Em um determinado momento Deus tomou aquele homem, que a maneira daquele homem andar era diferente de todas as pessoas da terra. E Deus toma aquele homem para si. Esse homem é transladado, esse homem é arrebatado por Deus. Esse homem foi o primeiro homem, depois dele foi Elias, a ser arrebatado. Então esse homem é bisavô de Noé. E quando a gente chega no avô de Noé, esse homem é Matusalém, o homem que viveu mais de 900 anos. Se a crente tivesse que falar aqui, se a crente tivesse aqui, né, pastor ia falar da idade da Cleide, né? O homem mais antigo. E a gente usa essa piada gospel para falar de Matusalém, de uma pessoa que já é um pouco mais velha. E Matusalém viveu muito tempo, a ponto de falar muito do seu pai Enoque. Por isso que talvez Matusalém tenha vivido tanto tempo, porque quando ele chegava numa rodinha na esquina, ele falava: ah, você não conheceu meu pai, ah, você não sabe quem foi meu pai andou com Deus e meu pai foi arrebatado. Então, talvez Matusalém viveu tanto tempo para dar testemunho do seu próprio pai. Então, agora ele tem um filho que é Lameque, que agora profetiza sobre Noé e fala: esse vai ser o homem que vai consolar, e esse vai ser o homem que vai ser usado nesta geração. E Lameque profetiza sobre a vida de Noé e nasce Noé. Então agora eu quero que vocês imaginem o almoço de domingo, a feijoada de domingo na mesa, avô, pai e filho junto. Imagina aquela conversa, irmãos. Imagina como Enoque passeava naquela conversa, o nome de Enoque. Imagina como Deus, ele entrava naquela casa e passeava naquele lar, irmãos. Nesse momento não existia livros, nesse momento não existia lei, nesse momento não existia a Bíblia. O conhecimento era passado de pai para filho. Então de pai para filho ia passando o conhecimento de Deus, ia passando a palavra de Deus. E a gente tem lá fora
um povo todo corrompido, mas a gente tem uma casa que o nome de Deus, que a história de Deus, que os princípios de Deus ia passando de geração em geração, ia crescendo de geração em geração, e Deus é só manifestando de geração em geração. Tá tudo corrompido lá fora, mas aqui dentro Deus tem lugar na minha casa, mas aqui dentro Deus tem lugar na minha família, mas aqui dentro Deus tem lugar nessa igreja. Não me importa o que acontece lá fora, importa o que acontece aqui dentro, porque aqui dentro o nome de Deus cresce como base e alicerce para minha casa, irmãos, para sua família, para o seu ministério, para aqueles que estão à sua volta. A construção da arca não começou quando Noé nasceu, quando ele recebe a voz de Deus sobre ele, o ouvido dele. Não começou aqui, irmãos. Não queira me convencer o contrário. Numa casa dessa, com um bisavô desse, com um avô desse, com um pai que profetiza. Essa é a importância da gente profetizar na vida dos nossos filhos. A situação só tende a piorar, né? A gente olha para a situação, ela só tende a piorar. Mas quando a gente olha para a vida dos nossos filhos, Tiago, quando olha para a vida dos 2 filhos dele, esse vai ser um profeta nessa geração. Esse vai ser um líder nessa geração. Esse vai ser um levita da casa do Senhor. Esse vai ser aquele que Deus escolheu. Então essa é a importância de profetizarmos. Filho, você conhece ao Senhor. O Senhor é aquele que te criou, o Senhor é aquele que te formou, o Senhor é aquele que tem um projeto e princípios diferentes. Então essa é a importância de profetizarmos na vida dos nossos filhos. E Lameque entende isso. Lameque, ele entende isso a ponto de olhar para o filho dele quando nasceu, de olhar para aquela criança, né, a carinha de joelho. Esse aí vai ser o cara que é escolhido. Esse aí, eu pergunto para vocês, Lameque sabia do futuro? Lameque sabia que aconteceu um dilúvio? Eu não sei. Mas eu sei que ele tinha uma certeza e uma convicção de que o filho dele ia fazer diferença na geração. Então, eu não sei o que vai acontecer no futuro com meu filho. Você não sabe o que vai acontecer no futuro com seu filho. Mas uma convicção nós temos: os nossos filhos são como flechas na aljava. Os nossos filhos são aqueles que a gente prepara para ir mais longe do que nós. Os nossos filhos são aqueles que são escolhidos por Deus. Sabemos o que vai acontecer amanhã? Não. Sabemos como o mundo estará? Não. Sabemos como vai ser a nossa situação financeira? Não. Mas uma coisa nós sabemos: se Deus nos escolheu, Deus também escolheu eles. Se Deus nos escolheu para um projeto, Deus escolheu o maior para a vida deles, irmãos. O bisavô de Noé foi um exemplo e um ícone de homem de Deus, que andava com Deus. E eu olho para a palavra e vejo que isso faz muito sentido, porque lá na frente, quando o apóstolo Paulo vai escolher alguém e vê o potencial na vida de alguém, vê o potencial na vida de Timóteo. Mas Timóteo também começou na vida de Timóteo. E quando eu vou para 2 Timóteo, capítulo 1, diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo com consciência limpa, com os que serviram aos meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia das minhas orações. Agora pega isso, irmãos. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da fé não fingida que primeiro habitou em sua avó
Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também habita em você. Ficou fácil olhar para Timóteo e ver que ele tinha potencial. Ficou fácil olhar para Timóteo e ver que ele suportaria tudo que suportou com lágrimas, sim. Sofrendo, sim. Querendo abandonar, sim. Até o apóstolo Paulo falou para ele: Timóteo, olha, tenta, Timóteo, continua. Deus é contigo, Timóteo, vai em frente. Por que Timóteo foi? Timóteo tinha fundamentos, irmãos. Fundamentos que a sua avó tinha, que a sua mãe tinha, e passou para ele. Então, o que eu estou querendo dizer aqui nessa tarde é que nós temos responsabilidade sobre os fundamentos que levantamos naqueles que estão à nossa volta, irmãos. Você não olha só por você. Você é o fundamento de alguém. Eu não costumo fazer isso, mas fala isso para o irmão que está do seu lado, atrás. Você é o fundamento de alguém. A palavra que Deus coloca na tua boca não é para você. No teu coração não é para você apenas. É também para outras pessoas que estão à sua volta, irmãos. Então, olhamos na vida de Timóteo. Vamos voltar para a vida de Noé. O que acontecia na vida de Noé? E esse capítulo dá margem para muitas religiões, até para a mitologia grega. Não vamos entrar muito a fundo aqui. Mas os dias de Noé, ele estava repleto de pornografia. A vida de Noé, a sociedade que Noé vivia, os dias de Noé, estava cheio de pornografia, apostasia e pecados de todo tipo acontecia. Inclusive muitos pecados de pensamento. Então o pecado, ele tinha espaço e ele reinava naquela sociedade. Não existia assim, vou salvar 2 aqui, 3, não. Deus olhava para a terra e o pecado, ele subia para Deus. E a gente sabe que do mesmo time que sobe a adoração como fumaça, o pecado sobe também, irmãos. Quando tem muito pecado na terra, ele sobe. E isso enche o cálice da ira de Deus. Então sabemos que Deus enviou Jesus lá atrás para que os nossos pecados sejam perdoados, e sabemos que todo o esquema de sacrifício que acontecia foi justamente para a expiação do pecado, para que o pecado ele não permitisse, para que a ira de Deus, porque Deus ele é santo, não permitisse que essa ira se voltasse contra os homens. Então veio o Cordeiro perfeito, que é Jesus, foi sacrificado, e agora nós somos justificados pelo sangue. E agora temos paz com Deus, justamente pelo sacrifício de Jesus. É porque somos bonzinhos? Tati que está me olhando, é porque ela é boazinha? É porque alguém aqui é santo demais? Não. Porque somos justificados. E o pecado está aumentando na sociedade? Creio que sim. Creio que sim, porque vimos muitas coisas ontem, né, Ney? Cremos que o pecado talvez está se multiplicando de uns anos atrás. Então, o pecado ele sobe até Deus. Mas hoje nós temos a vida de Jesus. E nesta época não tínhamos ainda o sacrifício de Jesus na cruz. Então o pecado ele sobe. Deus ele é santo. Deus ele é santo. Tanto é que Isaías viu o trono de Deus e enxergou a santidade e a glória de Deus e falou: olha, eu vou morrer, porque a sensação da glória e a santidade de Deus é exatamente essa. Quando você chega perto de Deus, que ele é tão santo, alguns irmãos que talvez aqui já tiveram revelações, já tiveram algumas sensações e falam: meu Deus, que medo, porque a santidade de Deus faz isso, a glória de Deus faz isso. Então a glória de Deus, a gente olha e deseja tanto ela, mas na verdade nós olhamos para nós, será que a gente deseja tanto assim? Porque a glória de Deus, ao ponto que ela é bela, ela também é apavorante.
A glória de Deus é um ponto que ela é maravilhosa e nós ansiamos por ela, mas quando mais perto dela eu me aproximo, mais eu sinto medo, mais eu fico pequeno, mais eu quero retroceder, ao ponto de que o povo, quando falou Moisés, vá no meu lugar, ele se santificou, irmãos. O povo, quando sai do Egito, ele estava no mais alto nível, isso diz os estudiosos judeus, no mais alto nível de impureza, porque eles contam por níveis os judeus. Então, mais alto nível de impureza. Então, o povo, quando sai do Egito, não sai porque mereceu, sai por causa da graça e misericórdia do Senhor. Então, Deus restaura, e esse povo, Deus falou com Moisés: Moisés, se o povo ele quer, pede para o povo se santificar, e o povo se santifica. Faz tudo conforme Deus manda. Então aquele povo, ele estava preparado para estar perto da glória de Deus. Mas só que quando aquele povo viu aquele espetáculo no monte, os raios e trovões, e o povo sentiu na pele a glória e a santidade de Deus, o povo: não, Moisés, vai no meu lugar. Vai no meu lugar, que não dá para mim, até aqui eu vou, mas deu ruim. Vai no meu lugar. Então, a santidade, a ponto da gente estar aqui só contextualizando, conjecturando a santidade de Deus, irmãos. Porque Deus, ele diz: eu vou acabar com tudo, porque não existe mais santidade. O pecado reina sobre essa terra. E a Bíblia diz que o Senhor se arrepende e que lhe pesa o fato de ter criado a humanidade. Ora, eu falo, Deus tem sentimentos humanos? Na verdade, isso aqui é para poder, os teólogos chamam de antropática, ou seja, para poder dizer a descrição dos sentimentos de Deus com sentimentos humanos, para que a nossa mentalidade também entenda, e a nossa mentalidade, ele chegue perto do que Deus sentiu. Mas na verdade, esse verbo hebraico de arrependimento, ele quer dizer que Deus, ele sofreu sofrimento de Deus, porque ele queria o bem da humanidade, mas a humanidade é totalmente contrário para aquilo que ele desejou, para aquilo que ele planejou. Então isso aqui é mais uma prova do livre-arbítrio do Senhor. O Senhor planejou o bem para aquelas pessoas, o Senhor planejou uma vida melhor para eles, mas eles estavam indo totalmente contrário. Então, quando olharmos para as pessoas que estão indo totalmente contrário para aquilo que Deus quer, vamos olhar também com olhos de misericórdia, irmãos. Porque não merecíamos, mas Ele nos escolheu e Ele resolveu habitar entre nós. Ele resolveu habitar dentro de nós. Então, Deus olha para a terra e enxerga um homem que não se corrompe, mesmo no meio de um lugar podre. Eu não lembro se eu falei aqui da outra vez, mas o profeta Samuel crescia no templo, e um templo onde Hofni e Finés viviam ali no adultério, viviam fazendo muitas coisas dentro do templo, e Deus conta para Samuel o que aconteceu no templo, e Samuel ouve isso, mas no outro dia precisava ir lá no templo e abrir as portas do templo, irmãos. Como isso? Então Samuel vai. Então Samuel está dentro do templo, não compactua com o que acontece lá de adultério, mas ele mesmo assim, ele vai e abre as portas do templo, irmãos. Samuel vivia num lugar que o pecado reinava. Eu estou falando da casa de Deus, irmãos, da casa que o Senhor, do templo que o Senhor escolheu. O pecado habitava ali, mas mesmo assim Samuel não se contamina com aquilo. Mesma coisa Daniel, está no meio da Babilônia, mas não se contamina com aquilo. Mesma coisa Noé, mas só que Noé é o único. Deus olha para a terra e só acha a vida de Noé. E Noé significa desviar a ira, misericórdia. Noé significa que o Senhor o escolheu e ele era um homem justo e íntegro. Então, Noé, vivendo naquele meio, naquele momento, vivendo toda aquela conjuntura, Noé não se contaminou. Precisamos entender
uma coisa aqui, que uma vez que aceitamos Jesus, a nossa natureza ela não muda, tá bom? A nossa natureza ela permanece a mesma, a natureza pecaminosa. Herdamos isso do Éden, herdamos isso, então isso não muda. O que muda? O nosso caráter, que é trabalhado e moldado por Deus. E nós sabemos disso porque quando a gente se desliga por um minuto, se duvidar, a gente está voltando a fazer tudo que fazia lá atrás. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela continua a mesma. Mas na medida que buscamos ao Senhor, que buscamos a vontade dEle, que buscamos fazer aquilo que Ele quer, nós vamos nos purificando, nós vamos nos consagrando, nós permitimos que o nosso caráter ele seja moldado, ele seja transformado. Então nós permitimos isso. Mas se retrocedermos, voltamos a fazer tudo o que fazíamos antes. Não existe bonzinho aqui, irmãos. Não é porque a gente coloca uma roupa de crente, a gente hoje é bom, a gente hoje é melhor. Se a gente não correr atrás todos os dias, a gente volta e faz pior do que fazia antes. Por isso que o pastor orou aqui, nós precisamos ter essa constância. Mas nós fazemos isso sozinho? Noé, imagina a dificuldade de Noé de permanecer justo e íntegro. Noé não tinha o Espírito Santo dentro dele não, irmãos. Você e eu temos. Então no dia mais difícil, naquele momento que a gente acha que não vai aguentar, a gente clama o Espírito Santo, como o evangelista Márcio pregou semana passada. E a gente clama o Espírito Santo de Deus. Tá difícil, me ajuda. Espírito Santo de Deus, não vou aguentar, me socorre. E Ele vem ao nosso favor, toca na gente e nos coloca para cima. Isso é o poder que o Espírito Santo ele tem sobre nós. E Deus, ele olha e acha graça na vida de Noé. E a vida de Noé se torna um recomeço para toda a humanidade, irmãos. Porque se Noé não fosse justo e íntegro, não tinha ninguém para recomeçar a humanidade. Então, pensem que um fundamento na vida de alguém tornou ele peça fundamental de recomeço. Então, nós que estamos aqui nessa tarde, nós não somos apenas uma pessoa que anda e vagueia pelo mundo aí, como se não tivesse nada para fazer, não. Você é peça de recomeço para a sua família, para as pessoas que te cercam, para as pessoas que você vai encontrar, para todos aqueles que precisam de você. A vida de Noé, ela serviu de recomeço para toda a humanidade, irmãos. Mas o que faz Deus olhar para Noé e achar algo diferente? Deus olha para a vida de Noé e fala: ele é justo, ele é íntegro e gostei dele. Ele é diferente. O que fez Deus olhar e ver diferença na vida de Noé não era as roupas de Noé, não era a situação financeira de Noé, não era a habilidade de Noé, era a sua justiça e integridade, irmãos. Era a sua justiça e integridade. Ou seja, Deus olhou para Noé, pela vida que Noé tinha com Deus. Deus enxergou na vida de Noé que Noé ele era justificado. E Noé íntegro, ele era inteiro. Noé era um homem que era inteiro na presença de Deus. E nós temos muita dificuldade disso, né? Nós escondemos as coisas, nós às vezes mentimos, nós às vezes omitimos, nós às vezes fazemos tantas coisas. Mas então o que a gente precisa hoje? Permitir que Deus trabalhe no nosso caráter para formar dentro de nós um caráter íntegro, um caráter por inteiro, um caráter que as pessoas olhem e que Deus olhe muito mais do que isso, que Deus olhe dos altos céus e veja: olha, o meu filho, a minha vida, meu filho, a minha filha são pessoas íntegras, porque elas são pessoas inteiras. Noé não negocia princípios, irmãos. Vivendo numa geração corrompida, Noé não negocia nada, porque princípios divinos, eles são inegociáveis para a gente.
Mas às vezes a gente acaba negociando umas coisas ou outras. Às vezes a gente acaba errando em umas coisas ou outras. Às vezes olhamos para tudo que Deus depositou dentro de nós e nós às vezes negociamos isso. Mas Noé foi uma pessoa que não negociou. E isso levou ele a ir mais longe. Isso levou ele uma salvação da sua casa e uma salvação de toda a humanidade. Então, na medida que a gente não negocia os princípios de Deus, mais longe nós vamos. Quanto mais eu não negocio os princípios, mais o Espírito Santo me impulsiona para frente. Quanto mais eu abro mão das coisas do mundo e falo, não, eu quero as coisas de Deus, mais o Espírito Santo nos impulsiona. Mais à frente nós vamos avançando, avançando e avançando, a ponto de construir algo tão grande com os fundamentos do Senhor, que vai salvar não só a nossa vida, mas vai salvar a nossa casa, vai salvar genro e nora, vai salvar amigo, vai salvar os que nos cercam, vai salvar todo mundo, irmãos. Todo mundo vai receber milagre por causa das nossas vidas. É isso que Deus faz. Mas agora, que está o X da questão. Como pode um homem acreditar em algo que ele nunca viu? Dilúvio nunca tinha acontecido. Não tinha acontecido nada semelhante a isso. E Deus, ele fala com Noé e fala, olha, vai vir um dilúvio. Constrói uma arca que vai salvar você. Constrói uma arca e faça isso. E Noé ouve a voz de Deus e não pestaneja a voz de Deus. O que ele faz? Ele obedece. Por que ele obedece? Porque Noé, ele anda com Deus. Noé sabe ouvir a voz de Deus, sabe qual é a voz de Deus, sabe qual é a ordenança de Deus. E Noé, ele ouve e faz, olha, eu vou construir a arca. Deus, ele tem algumas coisas pra gente, que a gente às vezes não entra nesses projetos de Deus, porque infelizmente nós não conseguimos e não temos o discernimento de ouvir a voz dele. E Deus, ele fala, Rodrigo, vai por aqui. E eu não tenho discernimento, eu não tenho intimidade, eu vou para o outro lado, quebra a cara. E Deus fala, vai para a esquerda, e eu vou para lá, porque eu não consigo ter discernimento e ouvir a voz de Deus. Mas na medida que a gente decidir entregar a nossa vida e andar com Deus, tudo muda, irmãos. Quando a gente decide, amanhã eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar a Deus, eu quero entender o que Deus tem para minha vida. E Deus, pode falar comigo que eu vou, pode fazer isso comigo que pode falar isso comigo que eu faço. Na medida que a gente entrega o nosso andar, o nosso caminhar, os nossos desejos, as nossas ambições para o Senhor, Ele fala, olha, aí sim a tua vida começa a andar, aí sim tudo vai mudar na tua casa, aí sim os teus projetos vão ser diferentes. Aleluia. E Noé, ele constrói a arca. Deus, ele dá um projeto. Não vamos entrar nisso aqui, até para poder ganhar tempo, né? O tempo já está meio corrido. Ainda tem Campo Grande, né? Tem Campo Grande. Então Deus, ele manda Noé construir a arca e dá exatamente o projeto que Noé deveria fazer. Noé, olha, você vai fazer uma arca. Deus dá o comprimento, Deus fala dos compartimentos, Deus fala da madeira, Deus fala do betume que deveria ser passado por dentro e por fora. Deus dá todo o projeto para Noé construir. Noé constrói. E Noé demora cerca de 100 anos para construir a arca. Imagine você, uma sociedade completamente corrompida, uma sociedade que ninguém estava nem aí para Deus, os princípios de Deus, uma sociedade que estava andando totalmente o contrário,
Vocês imaginem, irmão, os vizinhos de Noé. Nunca tinha havido aquilo antes. Nunca tinha havido nada. E Noé está ali, com o martelinho dele, construindo uma arca por 100 anos. Com o martelinho dele, acordava às 6 horas da manhã, ia lá para construir a arca. Os vizinhos dele, vamos embora, Noé, vamos para o futebol. Vamos embora, Noé, vamos para o bar. Vamos embora, Noé, vamos para ali. Vamos fazer aquilo, vamos para o shopping. Conjecturando, tá? Vamos para o shopping, que está muito calor, aproveitar o ar-condicionado. E Noé está ali no calor, Noé está ali no frio, Noé está ali na chuva, Noé está ali aguentando todas as coisas. E Noé por 100 anos, irmãos, ali. E a própria família, às vezes, ouviu dos seus filhos, vamos embora, Noé, brinca com a gente. Noé, não, filho, eu tenho que construir a arca, não tenho mais tempo a perder. E Noé está ali construindo a arquinha dele e tal. E Noé aguenta muita coisa, irmãos. Se a gente conhece ser humano, a gente sabe que bullying não começou agora, irmão, começou lá atrás. Pastor Alexandre, que já é antigo, tinha bullying na época. A Cleide ia gostar desse momento. Pastor Alexandre, tinha bullying, não tinha, pastor? Tinha. Na época de Noé tinha também, irmão. E Noé passou e aguentou muitas coisas, mas por 100 anos construiu a arca e abriu mão de muita coisa, irmãos. Então, por que conosco vai ser diferente, irmãos? Nós vamos precisar abrir mão de muita coisa. Nós vamos precisar deixar muita coisa atrás. Nós vamos precisar, às vezes, deixar muitas pessoas. Nós vamos, às vezes, precisar, no momento, às vezes que a gente quer fazer uma outra coisa, Deus fala, eu preciso que você faça isso aqui. E, num determinado momento que as coisas e o mundo está caminhando para um caminho, e a gente está abrindo mão de todas as coisas para viver os projetos de Deus. E a gente abre mão durante muitos anos e durante muitas coisas, abrindo mão, às vezes não só de coisas ilícitas, mas coisas lícitas também, abrindo mão, construindo a nossa arca, aguentando todas as coisas. Às vezes você está aqui nessa tarde e está cansado. Às vezes você está aqui nessa tarde e já está falando, não aguento mais, vou chutar o balde, não aguento mais, vou viver como as outras pessoas vivem. E você está construindo a sua arquinha. Deus está falando para você, olha, continua construindo, porque enquanto você está construindo tem proteção, enquanto você está construindo tem sustento, enquanto você está construindo tem milagre, enquanto você está construindo tem salvação, enquanto você está construindo eu me manifesto na sua vida. Continua construindo. E chega o dia do dilúvio, irmãos. E Deus fala, olha, entra na arca, você, todos os animais que eu mandei você levar, vão até você. E por 7 dias isso acontece. E chega o dia do dilúvio, irmãos. E o dilúvio vem. E a porta da arca se fecha, irmãos. Mas enquanto isso, todas as pessoas, e o próprio Jesus falou sobre isso, que a vinda dele será como nos dias de Noé, que as pessoas estariam se casando, que as pessoas estariam bebendo, comendo, dando-se aí em casamento, e assim será a volta de Jesus. Enquanto as outras pessoas estão fazendo todas as coisas, e algumas delas nós fazemos também, coisas lícitas, nós fazemos também, Jesus está falando, eu estou voltando, irmãos. Eu estou voltando. E você está construindo a tua arquinha, e Jesus está falando, eu estou voltando. E você está ali na tua construção ali da arca, e Jesus está falando, eu estou voltando. Eu estou voltando, vai ser como nos dias de Noé. Assim vai vir o Messias. E a chuva vem, o dilúvio vem. Noé entra na arca. E a chuva e o dilúvio, ele chega. E toda aquela geração já era, irmãos. Todas aquelas pessoas já era. Mas a vida daquele que talvez zombaram, a vida daqueles que talvez
olharam para ele e falavam: isso é besteira, larga isso para lá. Ele estava salvo com a sua família dentro da arca, irmãos. E esse dilúvio dura 40 dias e 40 noites. E eu começo a entender que Noé não entrou na arca por causa da sua habilidade. Noé não entra na arca porque ele era uma pessoa mais capacitada do que as outras pessoas. Noé entra na arca porque Deus olhou lá dos céus e enxergou integridade na vida dele, irmãos. Então, a nossa construção vai baseado não naquilo que nós sabemos fazer, não naquilo que nós podemos fazer, não porque somos inteligentes, não porque temos conhecimento, mas sim porque nós construímos uma vida dentro dos princípios de Deus, gerando uma vida com integridade, e aí sim nós temos ali a capacitação de entrar na arca, irmãos. Aleluia. A salvação não é mérito, é pelo sangue de Jesus. O nome disso é graça. Mas viver os projetos e os mistérios de Deus requer de nós uma vida e requer de nós algo diferente das outras pessoas, irmãos. Fazer o que Deus quer não vai ser fácil, não vai ser uma coisa confortável, mas sim vai ser aquilo que vai te levar para o lugar e para o patamar que outras pessoas não conseguem chegar. Você vai conseguir ver milagres, você vai conseguir ver prodígios, você vai conseguir ver a mão de Deus se manifestar. O dilúvio veio com portas dos céus e baixo do mar, das profundezas se abrem, muita água vindo junto. A arca não é explicada só pela madeira, só pelo betume, irmãos. Se fosse isso, talvez ela teria se desfeito. Era madeira, era coisa feita por ser humano, e tudo acaba. Mas a arca permanece. A arca permanece porque não era muito capacitado para fazer algo muito forte, não. Mas porque Noé tinha sobre a vida dele a mão do Senhor. A mão do Senhor que está sobre nós nessa tarde. A mão do Senhor guardando aquela vida e aquela família. Noé estava andando, Noé estava velejando na arca, e a mão do Senhor ia conduzindo, a mão do Senhor ia guardando. Enquanto o povo estava passando no deserto, a Bíblia diz que uma coluna vinha de dia, e a mão do Senhor ia conduzindo o povo. A salvação da vida e da família de Noé não pode ser explicada apenas pela arca, irmão, mas sim pela mão do Senhor. Do mesmo modo, a salvação do mundo, ele não é explicada apenas por uma cruz. Não, às vezes as pessoas usam a cruz, nada contra, mas usam uma cruz pendurada. Mas a salvação não é explicada apenas por esse motivo, mas sim porque Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, mas sim porque Ele se esvaziou, mas sim porque Ele se tornou maldito por nós, e Ele se entregou para uma morte de cruz. Aleluia, glória a Deus. E o que Deus está dizendo é: faz a minha vontade que eu te sustento, faz a minha vontade que eu te guardo, faz aquilo que eu estou mandando que eu vou me manifestar, faz aquilo que eu estou mandando que eu vou ser contigo. Aleluia. O fundamento da arca não pode ser, não é baseado naquilo que Noé construiu ou fez, mas sim pela sua obediência, irmãos. Então, o que Deus requer de nós é a nossa obediência. E as águas, depois de 40 dias e 40 noites, as águas vão baixando, e aquela expectativa no interior de Noé vai passar. Deus está comigo, irmão. Imagina você dentro de uma arca cheia de bicho, lugar fedorento, não confortável, nem um pouco confortável, e nós pensando: vai passar,
vai passar. E as águas foram baixando. Quando as águas foram baixando, Noé pegou um corvo, vai lá, jogou o corvo para ele ver se tinha algum lugar seco. Não tinha. Passado um tempo, Noé manda uma pomba, joga a pomba, e a pomba vai voando, e ela encontra, e ela traz para Noé uma folha nova de oliveira, e traz para Noé. E Noé pega aquela folha e fala: esse é o sinal de que as águas estão baixando, e esse é um sinal de um recomeço. Esse é um sinal do Senhor. O que a oliveira dá, irmãos? O que ela produz? Azeite. E o que é o significado do azeite? O Espírito Santo de Deus. Agora a terra está purificada, e agora o meu espírito ele tem poder para atuar. E agora o meu espírito ele tem liberdade para atuar. E agora o meu espírito ele pode conduzir. E agora o meu espírito ele pode trabalhar. E o Espírito Santo de Deus agora tem liberdade, irmãos. E a gente coloca a nossa vida diante de Deus e fala: Deus, a nossa construção às vezes está difícil de levar, mas o Espírito Santo de Deus precisa ter liberdade para trabalhar na nossa vida. O Espírito Santo de Deus. E em Gênesis capítulo 8, versículo 15, Deus ordena, depois de 7 dias, que ele recebe a folhinha, ele joga a pomba de novo, e a pomba não volta mais. Está seco. E passado aí cerca de 1 ano, Deus fala: Noé, Gênesis 8, versículo 15, Deus fala: Noé, sai da arca você e a tua família e todos os animais. Agora você está seguro. E Noé sai da arca. E Noé agora, os filhos de Noé agora, são aqueles que vão ser as pessoas que vão dar povoamento à terra. Eles vão dar origem a 3 povos diferentes. E os filhos dele agora vão fazer toda a reconstrução. Com problemas, irmãos? Sim. Nós vemos isso depois. Com problemas. Mas a vida de Noé existe a mão do Senhor. Algumas pessoas olham para a sua vida e não entendem o que você está passando. Não entendem por que você continua fazendo essa construção. Olha para a sua vida e fala: você não tem capacidade para isso. Olha, logo vai acabar. Daqui a pouco ela vai parar e ele vai parar. Mas você olha para você, dentro de você mesmo, você começa a enxergar: eu não tenho capacidade, eu não tenho nada disso, mas eu tenho algo que as pessoas não têm: um fundamento. Você tem um fundamento. E esse fundamento é Deus. Esse fundamento é a palavra de Deus. E quanto mais você busca a palavra dele, quanto mais você busca ele, você continua fazendo a tua construção. Então a palavra de Deus nessa tarde é o seguinte: não pare, continue, não pare, permaneça. Você vai fazer uma grande obra, mas o meu Espírito Santo vai te conduzir. E eu vou ser o fundamento da sua vida, da sua história e da sua casa. Aleluia. E eu agradeço a oportunidade. Não tenho mais tempo. Vamos ficar em pé, que palavra! Aplauda ao Senhor, irmãos. Meu Deus do céu! Quem foi abençoado? Deus abençoe o evangelista Rodrigo. Uma tremenda palavra para as nossas vidas. E eu quero que você saia daqui edificado com essa palavra, né? Nós estamos construindo a nossa vida no Senhor, no alicerce que é o Senhor Jesus. Aleluia. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar clareando e falando aos nossos corações. Feche seus olhos nesse momento. Oh Deus, obrigado por essa palavra, Pai.
Obrigado porque o Teu Espírito está aqui se movendo, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós podemos sentir, Senhor, que a Tua voz está ecoando nesta casa. E nesse momento que o Senhor continue a mover-nos, ó Pai. Que o Senhor continue a realizar a Tua grande obra. Ainda que muitos ainda não vejam, Senhor, mas nós sabemos o que estamos carregando. Aleluia. Oh, aleluia. Ninguém sabia que Maria carregava o Salvador do mundo, mas ela sabia. Ninguém sabia, Senhor, que Jesus Cristo, que estava sendo gerado no seu ventre, era o Filho de Deus, enviado por Deus, mas ela sabia. Nós sabemos o que estamos carregando. Quem sabe o que está carregando aqui? Oh, aleluia! Então como você vai andar a partir de hoje? Como você vai agir a partir de hoje? Com ousadia, com fé, porque você sabe o que você está carregando. Aleluia, vamos louvar. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o... Declare: Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir, eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Não vou ser abalado. Pai, muito obrigado por essa tarde. Muito obrigado pela Tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque quem ouve a Tua voz, quando vem, Senhor, o dia mau, em vez de ficar embaixo, fica por cima. E a Tua palavra diz que o Senhor está sentado sobre o dilúvio, porque o Senhor tem o controle. É o Senhor que sustenta a Tua igreja. É o Senhor que caminha com a Tua igreja. Coisas vêm para nos abalar, mas tem a Tua mão para nos guardar, Pai. E nesse momento, nessa hora, nós recebemos a Tua palavra, a Tua voz. O Senhor falou em nosso meio. E que o Senhor continue a agir, a tocar, a restaurar. E que a palavra produza efeito nos nossos corações, Pai. Pedimos uma semana abençoada por Ti. Pedimos uma semana de vitória, Senhor.
Que o Senhor guarde o teu povo, guarde, Senhor, tudo que formos fazer. Senhor, agora dia 25, sábado que vem, estaremos indo lá para Maricá fazer esse musical. Que o Senhor possa, Senhor, tocar a vida, Senhor, dos índios. Senhor, que o Senhor possa fazer um movimento naquele lugar, Pai. Senhor, o tempo te pertence, a chuva te pertence, o sol te pertence. E nós pedimos na sexta e no sábado que o Senhor segure a chuva, Pai, para que possamos fazer esse grande trabalho para a glória do teu nome. Em o nome de Jesus, guarda o teu povo e nos dê uma semana de grande vitória, em nome de Jesus. Amém. Quem foi abençoado, irmãos? Aleluia. Então receba a bênção que foi dada a Arão. Eu queria fazer essa bênção em hebraico para você. O Senhor deu essa bênção araônica. O Senhor deu essa bênção para Ele ministrar aos seus filhos. Então eu queria que você estendesse as suas mãos. Yahvé Erehaha Adonai Veshemeha, Yaé Adonai Panavalecha Veruneka, Yasé Adonai Panavalecha Yasem Leha Shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Tenha uma semana de vitória e aperte a mão do seu irmão, desejando uma semana de vitória para ele.